Se tem mais de 50 anos, o que estou prestes a dizer pode salvar a sua vida. 5 vegetais que consome regularmente podem ser mais tóxicos para o seu corpo do que um copo de vinho tinto. Não estou a exagerar. Enquanto o álcool é processado e eliminado do seu organismo em poucas horas, esses 5 vegetais que parecem completamente inofensivos podem estar a causar danos silenciosos à sua tireoide, criando inflamação crônica nas articulações e sobrecarregando o sistema digestivo de maneiras que você nem imagina. Um estudo recente da Universidade de Harvard acompanhou mais de 50 mil pessoas com mais de 60 anos durante 10 anos, e os resultados foram alarmantes. Aqueles que consumiam regularmente estes vegetais saudáveis tinham 40% mais probabilidades de desenvolver problemas da tireoide, 35% mais risco de inflamação crônica e quase 2 vezes mais probabilidades de sofrer de problemas digestivos graves. Durante toda a sua vida, ouviu dizer que quanto mais vegetais comer, melhor. Que não existe tal coisa como comer vegetais em excesso. Bem, lamento dizer-lhe que este é um dos mitos mais perigosos da nutrição moderna, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Eis o problema que ninguém lhe explicou. O seu corpo aos 60 anos não é o mesmo que era aos 30. O seu sistema digestivo produz menos enzimas. O seu metabolismo abrandou. A função da tireoide diminuiu naturalmente e o seu sistema imunitário tornou-se mais sensível. Isto significa que certos compostos presentes nos vegetais, que o seu corpo antes conseguia processar sem problemas, agora tornam-se venenos silenciosos. Tem notado que tem menos energia ultimamente? Que as suas articulações doem mais? Que a sua digestão não é mais a mesma? Que tem dificuldade em perder peso, por mais saudável que seja a sua alimentação? É muito provável que estes 5 vegetais estejam por trás destes sintomas. O problema é que a indústria alimentar e muitos nutricionistas continuam a usar informações nutricionais baseadas em estudos realizados com jovens na faixa dos 20 e 30 anos. Ninguém lhe explicou que após os 50 anos, certos vegetais passam de amigos a inimigos silenciosos da sua saúde. O meu nome é Thomas Amador e sou especialista em nutrição para idosos há mais de 7 anos. Trabalhei com milhares de pessoas com mais de 50 anos e, repetidamente, vi como, ao eliminar estes 5 vegetais específicos da sua dieta, os meus pacientes experimentam mudanças dramáticas. Mais energia, menos dores nas articulações, melhor digestão, perda de peso mais fácil e uma sensação geral de bem-estar que não sentiam há anos. Hoje, vou revelar exatamente quais são estes 5 vegetais tóxicos. Explicarei por que são especialmente prejudiciais após os 50 anos, quais os mecanismos biológicos que afetam no seu corpo e, mais importante ainda, darei alternativas deliciosas e nutritivas para cada um deles. Irá aprender sobre os oxalatos que formam cristais nos seus rins, os goitrogênios que sabotam a sua tireoide, os oligossacarídeos que inflamam as suas articulações e os pesticidas concentrados que sobrecarregam o seu fígado. Mas não se preocupe, não vou deixar-te sem opções. Para cada vegetal problemático, vou dar-te 3 alternativas seguras e deliciosas. No final deste vídeo, terás um plano completo para transformar a tua dieta e recuperar a vitalidade que pensavas ter perdido para sempre. E espere até descobrir qual é o vegetal número 1 na sua geladeira agora e qual você provavelmente comeu ontem. Essa revelação irá surpreendê-lo tanto quanto me surpreendeu quando descobri esta pesquisa. Mas antes de revelar esses 5 vegetais perigosos, preciso explicar algo fundamental. Quando você chega aos 50 anos, o seu corpo passa por mudanças profundas que afetam diretamente a forma como processa os alimentos. Não é apenas uma sensação diferente, a sua biologia mudou literalmente. Primeiro, a produção de enzimas digestivas diminui drasticamente. A pepsina, que decompõe as proteínas, é reduzida em até 40%. A lipase, que processa as gorduras, cai 25%. E o mais importante para o que vamos discutir hoje: as enzimas que processam certos compostos vegetais, como oxalatos e lectinas, podem ser reduzidas em até 60%.
Um estudo publicado no Journal of Gerontology acompanhou 2.500 pessoas durante 20 anos e descobriu que aquelas com deficiências enzimáticas tinham 3 vezes mais chances de desenvolver sensibilidades alimentares após os 55 anos. O que isso significa? Alimentos que nunca causaram problemas antes podem agora tornar-se fontes de inflamação e desconforto. Em segundo lugar, a função da tireoide muda naturalmente. Após os 50 anos, a produção das hormonas da tireoide T3 e T4 diminui gradualmente. Isso não só afeta o metabolismo e a capacidade de queimar gordura, mas também torna a tireoide muito mais vulnerável a certos compostos nos alimentos que podem interferir no seu funcionamento normal. Em terceiro lugar, o sistema imunitário entra no que os cientistas chamam de imunossenescência, literalmente, o envelhecimento do sistema imunitário. Isso significa que o corpo fica mais propenso a reações inflamatórias e menos capaz de neutralizar toxinas que antes lidava com facilidade. Por fim, o microbioma intestinal muda. As bactérias benéficas diminuem, enquanto certas bactérias problemáticas podem proliferar. Isso afeta a capacidade de processar fibras, neutralizar antinutrientes e manter a integridade do revestimento intestinal. Agora que compreende como o seu corpo mudou, deixe-me explicar os 3 principais mecanismos pelos quais certos vegetais se tornam tóxicos após os 50 anos. Mecanismo 1. Antinutrientes. Os antinutrientes são compostos naturais que as plantas desenvolveram para se protegerem de serem comidas. Eles incluem oxalatos, lectinas, goitrogênios e fitatos. Quando se é jovem, o corpo tem enzimas e energia suficientes para neutralizar a maioria desses compostos. Mas após os 50 anos, esses antinutrientes podem acumular-se e causar problemas graves. Os oxalatos, por exemplo, ligam-se ao cálcio e ao magnésio no sistema digestivo, formando cristais que podem depositar-se nos rins, articulações e outros tecidos. Um estudo da Clínica Mayo descobriu que 80% dos cálculos renais contêm oxalatos e que pessoas com mais de 50 anos que consomem grandes quantidades de alimentos ricos em oxalato têm 5 vezes mais probabilidades de desenvolver cálculos. Mecanismo 2. Inflamação crônica. Certos compostos presentes nos vegetais podem desencadear o que é chamado de inflamação de baixo grau, um estado de inflamação constante, mas sutil, que o corpo não consegue resolver. Essa inflamação crônica está por trás da maioria das doenças relacionadas à idade, artrite, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até mesmo certos tipos de cancro. As lectinas encontradas em muitos vegetais podem tornar o revestimento intestinal mais permeável, permitindo que toxinas e partículas de alimentos não digeridos entrem na corrente sanguínea. O sistema imunitário reage atacando essas partículas estranhas, mas também pode começar a atacar os seus próprios tecidos num processo chamado autoimunidade. Mecanismo 3. Perturbação hormonal. Alguns compostos vegetais atuam como desreguladores endócrinos, interferindo especialmente na função da tireoide. Os goitrogênios, por exemplo, bloqueiam a absorção do iodo, um mineral essencial para a produção das hormonas da tireoide. Um estudo fascinante da Universidade de Boston acompanhou 3.000 mulheres na pós-menopausa durante 15 anos. Aquelas que consumiram grandes quantidades de goitrogênios tiveram 45% mais probabilidades de desenvolver hipotiroidismo subclínico, uma condição em que a tireoide funciona, mas não de forma ideal. Mas há um vegetal que combina os 3 mecanismos, oxalatos, lectinas e goitrogênios. Consegues adivinhar qual é? Prometo que, quando revelar, você vai verificar a sua geladeira imediatamente. Agora que você entende a ciência por trás do problema, vamos revelar os 5 vegetais mais tóxicos. Começando pelo número 5. Número 5. Couve. Se você tem acompanhado as tendências de saúde nos últimos anos, provavelmente já ouviu falar que a couve é um superalimento. Smoothies verdes, saladas de couve, chips de couve. Este vegetal tem sido apontado como a solução para todos os nossos problemas nutricionais.
Mas para pessoas com mais de 50 anos, a couve pode ser mais um superveneno do que um superalimento. O problema com a couve é que ela contém níveis extremamente elevados de dois tipos de antinutrientes que acabamos de discutir: oxalatos e goitrogênios. É como se a natureza tivesse concentrado esses compostos problemáticos numa única folha verde. Primeiro, vamos falar sobre oxalatos. A couve contém aproximadamente 90 mg de oxalatos por 100 graus. Para colocar isso em perspectiva, especialistas em nefrologia recomendam que pessoas suscetíveis a cálculos renais limitem a ingestão de oxalatos a menos de 50 ml por dia. Isso significa que uma única chávena grande de couve crua já ultrapassa o limite seguro. Mas aqui está a parte mais preocupante. Um estudo da Universidade da Califórnia Davis descobriu que adultos com mais de 55 anos processam oxalatos 70% menos eficientemente do que adultos mais jovens. Isso significa que esses oxalatos permanecem no seu organismo por mais tempo, aumentando drasticamente as chances de formarem cristais prejudiciais. Em segundo lugar, os goitrogênios. A couve contém tiocianatos e isotiocianatos, compostos que interferem diretamente na função da tireoide. Estes compostos bloqueiam a absorção de iodo pela glândula tireoide e também podem interferir na conversão de T4 em T3, a forma ativa da hormona da tireoide. A doutora Sarah Chen, endocrinologista da Cleveland Clinic, documentou o caso de uma mulher de 62 anos que desenvolveu hipotiroidismo grave após consumir smoothies de couve diariamente durante 6 meses. Os seus níveis de TSH dispararam de 2,5 para 15,8 e não melhoraram até que ela eliminou completamente a couve da sua dieta. Mas há mais. A couve também interfere na absorção de minerais essenciais. Os oxalatos ligam-se ao cálcio, magnésio e ferro no seu trato digestivo, formando complexos insolúveis que o seu corpo não consegue absorver. Para pessoas mais velhas, que já apresentam um risco maior de deficiências minerais, isso pode ser devastador. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou 800 mulheres na pós-menopausa durante 5 anos. Aquelas que consumiram couve regularmente apresentaram níveis significativamente mais baixos de cálcio sérico e uma maior incidência de fraturas ósseas, apesar de tomarem suplementos de cálcio. Aqui está o conflito. Toda a indústria da saúde tem dito que a couve é incrivelmente nutritiva, e, tecnicamente, eles estão certos. A couve é rica em vitaminas A, C e K. Mas o que eles não dizem é que esses nutrientes vêm acompanhados de compostos que podem fazer mais mal do que bem, especialmente em idosos. É como receber um presente envenenado. Precisa de vitamina A? Cenouras, abóbora e pimentos vermelhos têm quantidades comparáveis sem os oxalatos. Precisa de vitamina C? Pimentos, morangos e frutas cítricas são excelentes opções. Precisa de vitamina K? É aí que entram as nossas alternativas seguras. Alternativas seguras à couve. Primeira alternativa: alface americana. Tem um perfil nutricional semelhante ao da couve, mas com apenas 8 mg de oxalatos por 100 gramas, mais de 10 vezes menos do que a couve. É suave, doce e perfeita para smoothies verdes, sem o sabor amargo da couve. Segunda alternativa: escarola. É rica em vitaminas A e K, com um teor mínimo de oxalatos e goitrogênios. Tem um sabor ligeiramente amargo que satisfaz quem sente falta do sabor da couve, mas sem os riscos. Terceira alternativa: rúcula baby. Tecnicamente, é um vegetal crucífero como a couve, mas os níveis de goitrogênios na rúcula baby são 90% mais baixos do que na couve madura. Além disso, tem um sabor picante característico que a torna perfeita para saladas gourmet. O Dr. Michael Peterson, especialista em nutrição geriátrica, conduziu um estudo em que substituiu a couve por estas alternativas em 200 pacientes com mais de 60 anos. Após 3 meses, 78% relataram melhor digestão, 65% tiveram melhores níveis de energia e exames de sangue mostraram melhor absorção de minerais em 85% dos participantes.
Se acha que a couve é problemática, espere até ouvir falar do vegetal número 4. Este vegetal em particular está a ser promovido pelos médicos como essencial para a saúde do coração, mas o que eles não dizem é que pode estar a causar estragos nos rins. Número 4. Beterraba. A beterraba tem sido promovida nos últimos anos como um verdadeiro superalimento para a saúde cardiovascular. Os sumos de beterraba estão em todo o lado. Os suplementos de beterraba prometem um melhor desempenho atlético e muitos médicos recomendam a beterraba para melhorar a pressão arterial. Mas o que não lhe dizem é que a beterraba contém um dos níveis mais elevados de oxalatos de qualquer alimento do planeta. Para colocar isso em perspectiva, enquanto a couve contém 90 mg de oxalatos por 100 gramas, a beterraba contém entre 150 e 300 mg por 100 gramas, dependendo da variedade e da forma como é preparada. Uma única beterraba média pode conter até 500 mg de oxalatos, 10 vezes a quantidade máxima diária recomendada para pessoas suscetíveis a cálculos renais. Mas aqui está a parte mais alarmante. Um estudo da Universidade de Chicago acompanhou 100 homens e mulheres com mais de 55 anos durante 8 anos. Aqueles que consumiram beterraba ou sumo de beterraba 3 ou mais vezes por semana tiveram um risco 340% maior de desenvolver cálculos renais em comparação com aqueles que nunca consumiram. Por que isso é especialmente problemático após os 50 anos? A doutora Linda Rodrigues, nefrologista do Hospital Johns Hopkins, explica que, à medida que envelhecemos, os nossos rins perdem naturalmente a sua função. Uma pessoa de 70 anos normalmente tem apenas 60 a 70% da função renal que tinha aos 30 anos. Quando se adiciona uma carga massiva de oxalatos, está-se a exercer uma pressão enorme sobre os rins que já estão a funcionar no seu limite. Mas os cálculos renais são apenas a ponta do iceberg. Os oxalatos da beterraba também interferem drasticamente na absorção de minerais essenciais. Eles ligam-se ao cálcio, magnésio, ferro e zinco no seu trato digestivo, formando complexos que o seu corpo não consegue absorver. Um estudo fascinante da Universidade do Colorado pegou 50 mulheres na pós-menopausa e as dividiu em 2 grupos. Um grupo bebeu 240 ml de suco de beterraba por dia durante 3 meses, enquanto o outro grupo bebeu um placebo com o mesmo sabor e cor. No final do estudo, o grupo que bebeu suco de beterraba apresentou níveis significativamente mais baixos de cálcio, magnésio e ferro no soro, embora ambos os grupos tenham consumido a mesma dieta rica em minerais. Isto é especialmente preocupante para mulheres na pós-menopausa, que já apresentam um risco mais elevado de osteoporose. A doutora Margaret King, especialista em saúde óssea, documentou o caso de uma paciente de 59 anos que desenvolveu fraturas por compressão vertebral após seguir uma dieta rica em sumo de beterraba durante 6 meses. Os seus níveis de cálcio baixaram tanto que os seus ossos ficaram tão frágeis quanto cascas de ovo. Mas há algo ainda mais insidioso nos oxalatos da beterraba. Além de formarem cristais nos rins, eles também podem se depositar em outros tecidos do corpo. Um fenômeno chamado oxalose sistêmica ocorre quando os oxalatos se acumulam nas articulações, músculos, vasos sanguíneos e outros órgãos. O Dr. James Patterson, reumatologista da Clínica Mayo, documentou casos de artrite oxalática em pacientes que consumiram grandes quantidades de alimentos ricos em oxalato, incluindo beterraba. Os sintomas incluem dor articular intensa, rigidez matinal e fadiga crônica. Sintomas que muitas vezes são erroneamente atribuídos à artrite normal, devido ao envelhecimento. Aqui está o conflito que torna a beterraba tão problemática. Ela realmente funciona para baixar a pressão arterial. Os nitratos da beterraba são convertidos em óxido nítrico no corpo, o que dilata os vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. Estudos mostram consistentemente que o sumo de beterraba pode reduzir a pressão arterial sistólica em 5 a 10 mmHg em apenas algumas horas. Por isso, os médicos recomendam-no para a saúde cardiovascular
e, tecnicamente, estão certos sobre esse benefício específico. Mas o que eles estão a ignorar é o custo para o resto do corpo, especialmente os rins e o sistema mineral. É como tomar um medicamento que cura uma doença, mas causa 3 novas. Vale a pena? Para a maioria das pessoas com mais de 50 anos, definitivamente não. A indústria de sumos aproveitou este único benefício da beterraba para criar um mercado multimilionário de sumos desintoxicantes e purificantes que são ricos em oxalatos. Muitas pessoas idosas que tentam melhorar a sua saúde estão, sem saber, a consumir quantidades tóxicas de oxalatos todos os dias. A doutora Susan Walsh, especialista em medicina preventiva, estudou 300 pessoas com mais de 60 anos que seguiram dietas populares à base de sumos durante 3 meses. 67% desenvolveram novos sintomas, incluindo fadiga, dores nas articulações e problemas digestivos. Quando eliminaram os sumos ricos em oxalatos, principalmente beterraba, espinafre e aipo, 89% desses sintomas desapareceram em 6 semanas. Alternativas seguras à beterraba. Primeira alternativa: cenoura. Contém nitratos naturais semelhantes aos da beterraba, mas com apenas 4 mg de oxalatos por 100 gramas. O sumo de cenoura pode proporcionar muitos dos mesmos benefícios cardiovasculares sem a carga tóxica dos oxalatos. Segunda alternativa: abóbora, rica em potássio, importante para a pressão arterial e praticamente isenta de oxalatos. A abóbora assada é doce, satisfatória e pode ser usada em sopas, purés e até smoothies. Terceira alternativa: batata doce. Contém nitratos naturais e potássio, com apenas 6 mg de oxalatos por 100 gramas. Além disso, é rica em beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A. Um estudo da Universidade do Arizona comparou os efeitos cardiovasculares da beterraba com estas alternativas em 150 adultos, com mais de 55 anos e hipertensão arterial. Após 6 meses, ambos os grupos apresentaram melhorias semelhantes na pressão arterial, mas o grupo que consumiu as alternativas também apresentou melhor função renal e melhores níveis de minerais essenciais. O terceiro vegetal é provavelmente algo que usa para fazer molhos todos os dias e talvez tenha comido hoje ao almoço. Este vegetal em particular tem estado no centro da dieta mediterrânica há décadas, mas pesquisas recentes mostram que pode estar a causar inflamação silenciosa nas articulações. Número 3. Espinafre. Se a couve é um presente envenenado e a beterraba é uma bomba de oxalato, então o espinafre é a ameaça tripla. Um vegetal que combina oxalatos altíssimos, nitratos concentrados e uma das maiores cargas de pesticidas de qualquer vegetal de folhas verdes. Comecemos pelos oxalatos. Os espinafres contêm entre 200 e 305 mg de oxalatos por 100 gramas, semelhante à beterraba, mas numa forma ainda mais problemática. Enquanto os oxalatos da beterraba estão parcialmente ligados à fibra, os oxalatos dos espinafres estão na forma livre, o que significa que o seu corpo os absorve mais facilmente. O Dr. Peter Johnson, nefrologista da Universidade da Pensilvânia, conduziu um estudo em que analisou a urina de 100 pessoas após terem consumido diferentes vegetais ricos em oxalatos. O espinafre produziu os níveis mais elevados de oxalatos na urina, um marcador direto da quantidade de oxalatos que passa pelos rins e pode formar cristais prejudiciais. Mas eis o que torna o espinafre especialmente perigoso para pessoas com mais de 50 anos: a sua interação com medicamentos anticoagulantes. O espinafre contém níveis extremamente elevados de vitamina K, até 600 microgramas por porção. Para pessoas que tomam varfarina, colmadina ou medicamentos semelhantes, isso pode ser literalmente mortal. Um estudo do Massachusetts General Hospital documentou 23 casos de eventos tromboembólicos ou coágulos sanguíneos em pacientes com mais de 60 anos que tomavam varfarina e aumentaram o consumo de espinafre, seguindo a recomendação de comer mais vegetais para a saúde. Em todos os casos, os níveis de INR, uma medida da coagulação sanguínea, tornaram-se perigosamente instáveis. Em segundo lugar,
Os nitratos. Embora pequenas quantidades de nitratos possam ser benéficas, o espinafre contém níveis extremamente elevados, até 500 ml por quilo. Quando estes nitratos se combinam com certas bactérias na boca e no estômago, podem formar nitrosaminas, compostos que foram classificados como prováveis carcinógenos pela Organização Mundial da Saúde. Um estudo alarmante da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriu que adultos com mais de 55 anos apresentavam níveis significativamente mais elevados de nitrosaminas no sangue após consumir espinafre, em comparação com adultos mais jovens. Isto deve-se a alterações no microbioma oral e gástrico que ocorrem com a idade. Em terceiro lugar, os pesticidas. O espinafre aparece consistentemente na lista Dirty Dozen do Environmental Working Group, que reúne os 12 alimentos com os maiores resíduos de pesticidas. Uma análise de 2023 descobriu que 97% das amostras de espinafre continham resíduos de pesticidas, com uma média de 7,1 pesticidas diferentes por amostra. Para os idosos, cujos sistemas de desintoxicação do fígado diminuíram naturalmente, essa carga de pesticidas pode ser esmagadora. A doutora Helena Rodrigues, toxicologista do Centro de Controlo de Doenças, explica que o fígado de uma pessoa de 65 anos processa toxinas com uma eficiência aproximadamente 40% menor do que o de uma pessoa de 25 anos. Quando adicionamos vários pesticidas aos antinutrientes naturais, estamos a criar uma tempestade perfeita de toxicidade. Todos nós crescemos com o Popeye, o marinheiro que se tornou super forte por comer espinafre. Este personagem de desenho animado influenciou gerações a acreditar que o espinafre é a fonte definitiva de ferro e força, mas a realidade científica é muito diferente. Primeiro, o mito do ferro. Sim, o espinafre contém ferro, mas é ferro não M, uma forma que o corpo absorve muito mal. Além disso, os oxalatos presentes nos espinafres ligam-se ao ferro, formando complexos insolúveis que o corpo literalmente não consegue utilizar. Um estudo sobre a absorção de ferro realizado pela Universidade de Cornell comparou a absorção de ferro dos espinafres com a da carne vermelha em 200 mulheres na pós-menopausa. As mulheres que comeram espinafres absorveram menos de 2% do ferro disponível, enquanto as que comeram carne absorveram mais de 20%. Pior ainda, as mulheres que comeram espinafre regularmente durante 6 meses apresentaram uma diminuição nas suas reservas totais de ferro. Segundo, a diferença entre espinafre cru e cozido. Cozinhar espinafre concentra os oxalatos e destrói muitas das vitaminas sensíveis ao calor. O espinafre cru tem todos os antinutrientes ativos, enquanto o espinafre cozido é como comer oxalatos concentrados com valor nutricional mínimo. A doutora Patrícia Lee, especialista em nutrição geriátrica, acompanhou 400 pessoas com mais de 60 anos durante 2 anos. Um grupo eliminou o espinafre da sua dieta, enquanto o outro continuou a consumi-lo regularmente. O grupo que eliminou o espinafre apresentou melhores níveis de energia, 78% dos participantes, menos dores nas articulações, 65%, e melhor absorção de minerais essenciais em exames de sangue. Alternativas seguras ao espinafre. Primeira alternativa, a selga. Tem um perfil nutricional semelhante ao espinafre, mas com 85% menos oxalatos. As folhas são grandes e versáteis, perfeitas para refogar, adicionar a sopas ou usar em smoothies verdes. Segunda alternativa, couve, rica em cálcio biodisponível, vitamina K e folato, mas com oxalatos mínimos. As folhas são firmes e mantêm a sua estrutura quando cozinhadas, perfeitas para embrulhar alimentos ou adicionar a salteados. Uma terceira alternativa, folhas tenras de mostarda. Tem um sabor ligeiramente picante que adiciona interesse às saladas, com oxalatos mínimos e sem os problemas de pesticidas dos espinafres comerciais. Um estudo clínico na Cleveland Clinic substituiu os espinafres por estas alternativas
em 180 pacientes com mais de 55 anos que sofriam de fadiga crônica e dores nas articulações. Após 10 semanas, 82% relataram melhorias significativas na energia, e os exames de sangue mostraram melhor absorção de ferro, cálcio e magnésio em 89% dos participantes. Mas nada se compara ao vegetal número 2, que está a causar inflamação silenciosa em milhões de idosos. Este vegetal é considerado um alimento básico da dieta mediterrânica e provavelmente já o comeu nos últimos 3 dias. O que está prestes a descobrir sobre este vegetal mudará completamente a sua visão sobre certos alimentos. Número 2. Berinjela. Se tem seguido dietas saudáveis, como a mediterrânica, provavelmente tem comido berinjela regularmente, sem saber que está a consumir um composto chamado solanina, literalmente um pesticida natural que a planta produz para se proteger de insetos e animais. A berinjela pertence à família das solanáceas, juntamente com o tomate, a batata e o pimento. Todas estas plantas contêm alcaloides tóxicos, mas a berinjela contém as concentrações mais elevadas, especialmente na casca e perto das sementes. A solanina é um glicoalcaloide que atua como uma neurotoxina natural. Em doses elevadas, pode causar sintomas evidentes, como náuseas, vômitos e problemas neurológicos. Mas nas doses normalmente consumidas na dieta, causa algo muito mais insidioso, uma inflamação crônica de baixo grau que pode persistir durante anos sem que se note. O Dr. Michael Torres, reumatologista da Universidade de Miami, estuda a ligação entre as solanáceas e a artrite há 15 anos. A sua investigação mostra que as solaninas podem desencadear respostas inflamatórias em indivíduos suscetíveis, especialmente aqueles com mais de 50 anos, cujo sistema imunitário já se encontra num estado de inflamação relacionada com a idade. Um estudo fascinante acompanhou 500 pessoas com mais de 55 anos durante 5 anos. Aqueles que consumiram berinjela e outras solanáceas 3 ou mais vezes por semana apresentaram níveis significativamente mais elevados de marcadores inflamatórios no sangue, incluindo 45% mais proteína C reativa, 63% mais interleucina 6 e 52% mais fator de necrose tumoral alfa. Mas o mais alarmante é como as solaninas afetam especificamente as articulações. Esses compostos podem se depositar no tecido sinovial, a membrana que envolve as articulações, onde desencadeiam uma resposta inflamatória crônica. A doutora Sarah Williams, especialista em medicina da dor, documentou o caso de um homem de 67 anos que sofria de dores intensas nos joelhos há 3 anos. Ele havia tentado fisioterapia, injeções de cortisona e vários medicamentos anti-inflamatórios, sem sucesso. Como último recurso, ele eliminou todas as solanáceas da sua dieta. Em 6 semanas, a dor diminuiu 80%, e após 3 meses, ele ficou completamente sem dor pela primeira vez em anos. As solaninas também afetam a permeabilidade intestinal. Podem causar o afrouxamento das junções entre as células do revestimento intestinal, permitindo que partículas de alimentos não digeridos, toxinas e bactérias entrem na corrente sanguínea. Isto desencadeia uma resposta imunitária sistêmica que pode manifestar-se como fadiga, dores nas articulações, problemas de pele e até alterações de humor. Um estudo da Universidade de Harvard analisou a permeabilidade intestinal em 400 adultos com mais de 60 anos. Aqueles que consumiam regularmente vegetais solanáceos apresentavam níveis significativamente mais elevados de zonulina sérica, um marcador de intestino permeável, em comparação com aqueles que os evitavam. Mas há algo ainda mais preocupante. As solaninas podem interferir na função das enzimas colinesterases, que são essenciais para o funcionamento normal dos nervos. Em pessoas mais velhas, cujas funções neurológicas já estão em declínio natural, essa interferência pode contribuir para problemas de memória, concentração e até mesmo alterações de personalidade. A doutora Jennifer Chen, neurologista geriatra, observou que muitos de seus pacientes com comprometimento cognitivo ligeiro
melhoram significativamente quando eliminam as solanáceas da dieta. Não é uma cura milagrosa, explica ela, mas tenho visto melhorias consistentes na clareza mental, memória de curto prazo e estabilidade emocional. Aqui está o grande conflito. A berinjela é um alimento básico da famosa dieta mediterrânea, amplamente considerada uma das mais saudáveis do mundo. Pratos como moussaka, baba ganoush e ratatouille são celebrados por nutricionistas em todo o mundo. A dieta mediterrânea tem benefícios, mas estes provêm principalmente do azeite, do peixe, dos frutos secos e do estilo de vida descontraído da região. A berinjela pode estar a sabotar muitos dos potenciais benefícios desta dieta, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Um estudo revelador da Universidade de Barcelona comparou duas versões da dieta mediterrânea entre centenas de adultos com mais de 60 anos durante 2 anos. Um grupo seguiu a dieta tradicional, incluindo berinjela e outras solanáceas, enquanto o outro seguiu uma versão modificada que eliminava as solanáceas, mas mantinha todos os outros componentes. Os resultados foram surpreendentes. Ambos os grupos apresentaram melhorias na saúde cardiovascular, mas o grupo que eliminou as solanáceas também apresentou significativamente menos inflamação sistêmica, melhor função articular e, curiosamente, melhor saúde mental e cognitiva. A realidade é que muitas tradições alimentares mediterrânicas desenvolveram-se quando as pessoas tinham uma vida mais ativa fisicamente e raramente viviam além dos 60 anos. A berinjela pode ter sido tolerável para pessoas jovens e fisicamente ativas, mas para idosos sedentários com sistemas imunitários envelhecidos, pode ser mais problemática do que benéfica. Além disso, as berinjelas modernas foram cultivadas para serem maiores e menos amargas, mas esse processo também concentrou as solaninas. As berinjelas que os nossos avós comiam eram menores e mais amargas, e eram tradicionalmente preparadas de maneiras que reduziam o seu teor de solanina. Alternativas seguras à berinjela. Primeira alternativa, abobrinha. Tem uma textura semelhante quando cozida, absorve muito bem os sabores e é completamente isenta de solaninas. Pode usá-la em ratatouille, moussaka ou qualquer prato que tradicionalmente leve berinjela. Segunda alternativa, chuchu. Esta abóbora mexicana tem uma textura firme semelhante à da berinjela, mas com propriedades anti-inflamatórias naturais, em vez de pró-inflamatórias. É excelente assada, salteada ou em guisados. Terceira alternativa, pepinos grandes. Embora possa parecer estranho, os pepinos grandes podem substituir a berinjela em muitos pratos mediterrâneos. Têm uma textura semelhante quando cozinhados e são ricos em compostos anti-inflamatórios naturais. O Dr. Antônio Ricci, especialista em nutrição mediterrânica, criou versões modificadas de 20 pratos mediterrâneos clássicos, utilizando estas alternativas em vez da berinjela. Em testes cegos, 78% dos participantes não conseguiram distinguir a diferença, e muitos preferiram as versões modificadas. Um ensaio clínico de 6 meses com 200 pacientes com mais de 55 anos com artrite confirmou os benefícios. Aqueles que trocaram a berinjela por estas alternativas apresentaram uma redução média de 60% na dor nas articulações e uma melhoria de 45% na mobilidade. E agora, chegamos ao vegetal número 1,